Scar tem música, teatro, show, dança, artes visuais, audiovisual e tem podcast também. A gente está aqui na segunda temporada do podcast lá na Scar, essa temporada que a gente fala de vida de artista. E hoje eu tô aqui, ó, bem acompanhado para entrevistar uma pessoa especial. Tô aqui com o Gilmar Moretti, né, que além de ter uma história no teatro, tem uma história na Scar e é membro do conselho de administração, do atual conselho de administração da Scar. Oi, Gilmar, tudo bom? O que a gente vai entrevistar hoje, hein? Olha, há pouco eu estava tomando um cafezinho e tratando de outros assuntos lá em cima com a nossa executiva, né? E ela veio e disse para mim assim, Gilmar, você tem mais uma horinha de tempo? Aí eu disse, bom, eu tenho algumas coisas para resolver, mas posso ajeitar. É que nós temos o podcast Vida de Artista, enfim, falar sobre a importância da arte, da cultura, com uma pessoa muito especial, que é a Mary Pett. Opa! Eu disse, para Mary, uma parceira antiga de longo trabalho aqui na Scar, tenho todo o tempo do mundo, e aqui Coisa estou, boa, Caio. Coisa boa. Então vamos, Mary, Não, Mary eu seja queria, bem-vinda. eu estou curioso, deixa eu então começar. Então começa, Gilmar, por favor. Mary, a gente se encontra aí pelos corredores e tal, depois a gente vai falar daquele início, mas para mim você é o exemplo assim, de uma atriz, uma artista cênica, diretora, produtora, porque faz de tudo um pouco e sempre fez, né? Eu conheço essa tua trajetória, mas não tenho acompanhado assim no dia a dia. O que você está fazendo hoje? O que é a Mary Pett hoje? Falando em termos de artista, de atriz, de produtora, como é que está? Você poderia nos mostrar isso? Sim, então, é um prazer estar aqui com vocês, né, e poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessa minha vida de artista, né, aqui em Jaraguá do Sul. Respondendo a tua pergunta, hoje me encontro produtora ainda da Companhia Alma Livre, né, que é a nossa companhia atual de teatro de bonecos, que inclusive esse ano está fazendo 15 anos, né, de trabalho, onde eu tenho os meus companheiros lá, a Nicole Pereira, o Vinícius, marido dela, né, e a Beth Miller, musicista maravilhosa também. Então, sou produtora dessa equipe. Nós temos 7 espetáculos de repertório, né, com os quais a gente anda por aí, né, apresentando em festivais, enfim, turnês e tudo mais. Paralelamente a isso, existe um projeto Mary Pett, então, né, que daí são as contações de história, onde eu digo que é quase um trabalho moim-moim, né? Que eu pego a minha empanada, os meus bonecos e vou para as escolas e apresento, né, as contações de história com fantoches, né, que era o que a Moim-Moim fazia na época dela. Quem era a Moim-Moim, Mary? Vamos já colocar aqui para quem não conhece. Tá, a Moim-Moim era a dona Margarete Schlinzen, esposa do pastor Ferdinand Schlinzen, que em 1953 começou a fazer teatro de bonecos na escola, que era o Jardim de Infância Pestalozzi na época. E em 73 eu pude assistir durante um ano inteirinho, né, o trabalho dela. Eu acho que isso também está na minha memória, né, da primeira infância. E isso para mim tem muito sentido, faz muito sentido, né? Fazer o que ela fazia para mim é proporcionar aquela alegria que eu tinha de assistir os bonecos quando eu era criança. Então, isso é um dos projetos que eu não abro mão, né? Que eu carrego, vou sozinha, vou acompanhada, né? Não tem ninguém para ir, eu vou também. Faço questão de fazer isso e levar para a educação infantil. Então, é um movimento bem forte meu também. É importante trazermos que a Moim-Moim foi feita quando nós tivemos um período aí de uns 15 anos que a gente realizou o Festival Formas Animadas, e a referência nossa era a Margarete Schlinzen, né? Que tinha o apelido Moim-Moim, né? Uhum. Eu poderia explicar, mas vou deixar a Mary explicar por que Moim-Moim, que é o mais divertido. É verdade. Então, eu não cheguei a ver isso, porque eu era do jardim de infância. Mas quando ela passava na escola, ela era mulher do pastor, ela vinha da casa dela, passava pela escola Jaraguá e ia até o salão da UASI, né? Então, esse trajeto todo ela passava e as crianças encontravam ela. Ela costumava dar balas.
E ela dizia moin, 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 que é o Morgen, né? Guten Good Morgen. morning em Nossa, alemão, né? Morgen. Mas daí é o E é o nickname. dialeto lá de Zoltão, né? Ela era hamburguesa. Então, ela falava moin, moin. E as crianças não sabiam quem ela era, então dizia que era a moin, moin que estava vindo. E isso pegou, né? E foi bacana, porque quando a SCAR realizou o Festival Formas Animadas, que foi praticamente quase 2 décadas, né? E aí teve também todo um conjunto acadêmico junto, e surgiu uma publicação chamada Moi Moi, né? Que ainda hoje circula o mundo todo das artes, é uma referência, inclusive, acadêmica, e se chama Moi Moi. Ela continua sendo citada e nasceu aqui na SCAR, nasceu dessa ideia da Margarete, ali no salão da comunidade evangélica, na escola ali. Nós estamos falando, para quem está nos escutando, nós estamos falando da Igreja Luterana aqui do centro, né? E então bem próximo aqui da SCAR, né? E é legal que é uma publicação acadêmica, com todo o peso que tem do estudo Exatamente, acadêmico. foram mas com um nome 16 tão volumes, gostoso. assim, então também online, né? E fazendo justiça a uma ideia muito simples. Por isso que eu entendo quando a Mary está falando assim, não abro mão desse contato meu com as crianças, né? Porque você está impactando um mundo diferente. É isso, Mary? Ah, com certeza, né? Porque o mundo da imaginação, ele é propício para que a criança resolva as suas questões, né? Porque ela vive no mundo da imaginação. Eu sempre digo que a criança, ela não entra fácil na história, como muita gente diz. Ah, a criança entra fácil. Não, ela nunca sai da história. A gente é que entra e sai. Às vezes a gente faz isso cruelmente, né? Mas a gente precisa entender que a criança, ela está lá e que eu posso adentrar e muitas vezes resolver conflitos como medo, né? Ela vai processar ali na brincadeira mesmo. Então, ela assistindo, ela vai fazer a catarse também. Então, é perfeito, sabe? Você acessa essa criança. Tirando as motivações que são importantes, mas assim, você tem a Cialma Livre como produtora, atriz, enfim, tá lá todo mundo faz um pouco, né, com as suas habilidades, que é, aliás, um excelente trabalho, né? Contação de histórias e que mais? Fora isso daí, lógico, a gente é meio metralhadora, assim, para tudo que é lado a gente atira. É porque nessa área artística há muitos caminhos, né? Muitas possibilidades. Então, assim, eu também escrevo, né? Tanto para criança como para adulto, dramaturgias, né? Eu também confecciono figurinos, né? Gosto de inventar figurinos novos, porque ele também carrega uma energia muito interessante para quem vai usar, né? De interpretação, é também uma forma de expressão. Também gosto muito de fazer isso, né? Mas assim, especialmente estar no palco com a companhia, com os nossos espetáculos, para mim assim uma lavação de alma. O palco é o meu lugar, assim, eu preciso dele para sobreviver, para viver. E isso ficou bem claro nessa pandemia, sabe? Porque o primeiro momento que eu tive de palco pós-pandemia, né, foi um momento de grito, né? Um grito que saiu lá de dentro, assim, muito forte, sabe? E foi maravilhoso. Essa relação com o público, né? Bate muito com o nome da companhia, né? Alma Livre, né? Essa relação que o ator estabelece com a plateia, que é uma relação de almas, né? É a plateia que está te observando e você se estabelecendo com ela, né? E cada noite é uma noite, cada jeito é um jeito. Eu estava observando agora um comentário do Fagundes, que também está voltando aos palcos depois de longo período, essa coisa do reencontro, né? Então, eu entendo muito bem isso. E aqui fica já para as pessoas que estão escutando, não perca essa coisa presencial, que ela sempre tem todas as magias. Eu tenho uma curiosidade também, Mary. Vamos assim, bem objetivamente, está conseguindo levar um padrão de vida legal como artista, como produtora? Então, eu acho que assim, lógico, tem uma somatória de coisas, né? Porque só de palco, por exemplo, na pandemia, a gente miou, né? Então, não houve essa possibilidade. Então, tu tem que se reinventar, tentar outra coisa, né? Correr atrás. Porque realmente é esse o nosso métier maior, né? Mas eu acho assim, ó, eu trabalhei como a Mary Decorações antes, né? Eu ia entrar nessa aí. E assim, eu acho que ali eu já fiz um pezinho de meia, mas me deu uma alavancada, mas principalmente porque as pessoas me conhecem
através daquilo ali, enfim, de todo o métier que aconteceu durante o período que a gente começou a fazer teatro em Jaraguá, né? Mas o que eu vejo assim, ó, a partir do momento que eu deixei o comércio, que eu não quis mais isso, e que eu voltei para fazer minha segunda faculdade, e aí, no caso de artes cênicas, eu pedi muito a Deus que Ele me desse caminhos para eu não perecer, porque eu queria demais viver de teatro. E eu consigo viver de teatro muito bem, obrigada. Amém. Mary, você citou há pouco a Mary Decorações, né? Que aí então nós voltamos para o início da nossa história. Agora é que vai ficar divertido. Oba! É porque a Mary é uma parceira, nós estamos imaginando a SCAR da Rua Amazonas, 1986, maestro Ricardo começando a sua orquestra, foi o ano que ele inaugurou ela, né? Saudoso maestro Ricardo, que hoje nós só temos em memória, né? E nós, de uma pequena oficina lá na SCAR, começando um movimento teatral. Eu digo nós porque eu estava junto com você, e sempre tem os resistentes ao longo do caminho que fazem a coisa acontecer. Na época, você tinha a Mary Decorações, né? Você citou há pouco. Sim, exatamente. Era uma loja de festas, também era pioneira em Jaraguá, né? Foi uma iniciativa única, né? Decoração de Exatamente. festas, essas coisas. Sim, e aí lá foi muito importante a Mary Decorações, porque foi lá que eu comecei as pesquisas de materiais e tudo mais, que hoje eu tenho possibilidade de usar nos bonecos. Então você vê, passam 35 anos lá, a nossa Mary Decorações, lá, toda essa experiência, toda essa vivência que te sustentava na época, Claro, né? com certeza. Nós estamos falando assim uma coisa muito iniciante, né? E de idealismos, né? Porque Sim. hoje a gente pode pensar talvez em Jaraguá, assim, o ator bem trabalhado ele consegue tocar sua vida, Sim. que é uma coisa que a gente tem que responder ainda nesse nosso podcast, né? Mas voltando ali, então a Mary Decorações e a gente começa ali na SCAR, né? E eu sei que foi também importante para os cenários, tudo. Eu sei que, como nós estávamos juntos, o cenário estava sempre garantido, sempre tinha um truque com a Mary, né? Tinha os figurinos e o cenário, né? O figurino eu desenhava, chamava uma costureira para fazer, né? Que morava ali perto da Rua Amazonas mesmo. Ela vinha, já tirava as medidas, bonitinho. E cenários, lidar com isopor, lidar Exato. com... Tinha algumas coisas meio malucas, né? Sim, microfones que desciam. Lembra a primeira peça, nossa? Sim, os grandes mágicos do circo. Maravilhoso. Você lembrava do nome, Gilmar? Hã? Você lembrava do nome? Claro. Bom. Eu tenho até a peruca do palhaço. Eu fiz um palhaço lá. É verdade. E foi muito legal. Eu tenho a peruca guardada ainda, Ainda? Mary. Uau. Tá lá. E tem ainda umas perucas, acho que daquela época. Foi super legal. Só a gente apresentou 2 vezes em Joinville e 1 vez em Jaraguá. E acho que não no SESI também. Ah, lá na no SCAR, SESI foi. no SESI. Tem umas fotos do É SESI verdade, lá. o SESI Tem uma também. meia dúzia de fotos aí daquela época. E ali tudo começou, né? Exatamente. E aí começa uma trajetória... Lembra os próximos espetáculos que nós fizemos? Sim, Vamos lá. daí o segundo ano a gente fez Quem Casa Quer Casa, né, do Martins Foi uma Pena. adaptação do Martins Pena, Sim, né? super legal também. Aí também os figurinos tudo em tonalidades, né, rosa, azul, verde, cada um numa tonalidade, ficou bem interessante. A gente foi a São Paulo comprar umas perucas, né? Tinha um lugar em São Paulo que Perucas Estoril. Estoril. Será que existe a empresa ainda? Tem ainda, já descobri. É? Uhum. Agora se você tem cabelo em casa, você leva lá, ele faz na hora a peruca. É porque Incrível. é interessante, a gente está falando de um universo de 35 anos atrás, 30 anos atrás, então, assim, final dos anos 80, 90, não é o que nós temos hoje. Não. Hoje você entra na internet, você Pede até tudo, compra um vem, monte né? de coisa, chega ali, Amanhã tá você entregue. escolhe. Só que não havia literatura disponível assim, não é que nem hoje. Para as pessoas que estão, para entender esse universo. Tanto que dramaturgia a gente fazia assim, ó, hoje nós vamos lá para Blumenau, para a biblioteca da FURB, para descobrir lá os cadernos de teatro, para a gente poder ter acesso à dramaturgia. E escolher peças era muito Aí a difícil. gente ia lá, ter xerocava o acessos, máximo né? de coisas para poder trazer. Era assim. É isso. Então, mesma coisa da parte de figurinos, né?
Era tudo mais complexo, assim, e acabava em bom resultado, né? Tanto que nessa peça, Quem Casa, Quem Casa Quer Casa, tinha também uma adaptação da ida ao teatro. A gente acho que juntou dois para uma brincadeira. Ah, esse foi... Foi. Foi da ida ao Foi. teatro, é verdade. Foi. Exatamente. A ida ao teatro terminava no Quem Casa Quer Casa. É verdade, bem isso. Fizemos uma junção no pequeno teatro da Rua Amazonas. Exatamente. E depois, qual foi o próximo espetáculo que você fez? Aí veio o melhor, né? Salambua. Salambur, foi um divisor de águas, né? Incrível Salambur, porque esse foi assim o trabalho que a gente fez mais pesquisa, eu acho. Lógico, depois veio Pensão Central, que também foi pesquisa, mas o Salambur, ele teve um peso muito grande, porque eu acho que me construiu muito como atriz, né, e como dramaturga também, porque a gente marcava com as pessoas que conheciam Salambur, ia na casa deles, entrevistava, ficava sabendo dos detalhes, e isso tudo depois a gente se reunia, eu e você, e escrevíamos. As primeiras peças nós construímos juntos. Daí a gente escrevia junto a peça, né? Que na verdade era um conjunto de esquetes adaptadas para o tema, né? Então, peça Salambur até tem uma filmagem única, né? Muito interessante, que dá para rir um bocado. Nós estamos combinando uma sessão um dia desse, uma semanada aqui na SCAR, com as só para mostrar essas primeiras peças, que eu garanto que o público, já fica aqui o convite, se isso acontecer, se vierem aqui, vão rolar de rir, porque é muito cômico. Né? Porque os efeitos, né, especiais são quase defeitos especiais. E assim, daí tinha tudo que a gente gostava de um espetáculo cênico. Dança, canto. A gente se divertia muito, né? Principalmente você, né? Você tinha a Mary tem um dom de canto, né? Você continua cantando hoje, Mary? Continuo, adoro cantar. Eu não paro nunca. Gosto muito de cantar, mas você é convidada para cantar? Não, assim não, mas nas peças teatrais eu sempre coloco música. Eu encomendo da Beth, porque a Beth é excelente compositora. É ao concurso. Vamos lá, nós vamos chegar na Beth numa peça próxima. E aí, sempre que ela tem, a gente traz para a cena e a gente canta as músicas dela, porque é incrível, assim. Eu faço questão de colocar as músicas da Beth e cantar essas músicas. Eu adoro cantar, mas eu estou pensando seriamente em ano que vem voltar com essa coisa musical, né? Porque, aliás, antes da gente se conhecer e fazer teatro, eu era musicista na SCAR. Sim. Eu era regente de coral. Sim, regente de coral infantil. Antes ainda da Rua Amazonas, né? Lá na casa que era alugada no lado do Lar das Flores, lá. Isso, que era uma sede alugada. Era uma casinha pequenininha. E ali o coral também ensaiava. Exato. Tudo, né? Aí, o coral tem um show agora essa semana de 48 anos, né? Uhum. Então, para você ver as demandas ali. E nessa casa você já era professora. Sim, o Melara me convidou para fazer e eu fiz a primeira faculdade. Na época não tinha nada na área teatral e eu não queria largar a arte, eu queria voltar para Blumenau para continuar fazendo. Aí tinha uns cursos de extensão que a faculdade dava. Lotava ônibus daqui, a gente ia estudar música, passava o dia inteiro no sábado lá. E aí eu tinha que estar nesse meio, não podia largar. Você amava muito o canto, né? Eu gosto muito. Eu cantava com a Beth nos festivais aqui de Jaraguá. Inclusive, eu fui representar Jaraguá num movimento que tinha artístico que era promovido pelo Mobral. E foi lá em Criciúma e foi onde eu conheci o pai da Cindy. O pai da Cindy, o Jorge. Casei o Edinho. O Edson. Porque a Cindy quase nasceu no palco, né? Quase. No Salambur você estava grávida. Estava grávida da Cindy. Não, e com barrigão dançando cancan. Tá aí mais um motivo para vocês assistirem esse review que nós temos que fazer. Se a SCAR organizar para nós, mas tem que organizar em alto e trazer estilo, os alunos de teatro. Minha boca não dá. O negócio é bonito, sabe? É verdade, é bem legal. Não, ela grávida... Vai que a menina nasce. Já sabia que era e o menina, Dr. né? Rolf na plateia fazendo assim pra mim ainda. Dr. Rolf, obstetra conhecida aqui da cidade. E cuidando dela e ela dançando no palco, porque a temporada marcada. E foi uma temporada de sucesso, porque assim, a gente tinha essa coisa, não no teatro, porque nós estávamos construindo nossos caminhos também, né? Principalmente a Mary e eu estou me incluindo junto nesse jogo. De estudos, é um universo muito técnico. Só que daí a gente optou por uma linha em que dizia algo para as pessoas. E o Salambur estava na memória de uma geração
que vem lá dos anos 30, 40, até beirada dos verdade. anos 50. Quando a gente fez isso, Salão Burr está reabrindo, tinha outdoors, a gente fez uns esquemas de marketing bem Também, né? A interessantes. gente fez umas jogadas boas, né? Vieram a velharada toda, assim, com todo respeito, eu estou nessa ideia, estou nessa velharada toda, assim, com meus 60 e poucos anos. Vieram todo mundo, cara, eles disputavam a tapa, o ingresso, certo, Mary? Verdade. Sim, Temporada- a última temporada semana lotada. teve gente que não Não assistiu. podia assistir. E depois disso, era lotado desde o primeiro dia, porque ninguém queria perder, né? E sempre voltava meia casa no Mas último a Cindy dia. não nasceu no palco. Né? Não nasceu no palco. Mas foi logo depois, né? Foi no ano seguinte, em março, daí... Aqui deu nós estamos tempo. falando da vida da artista, é Sim. isso. Então, assim, ó, o artista amador, fazendo por paixão, né? Então, a Mary hoje está bem resolvida como produtora, como criadora. Só que, assim, essa paixão nunca deixou de existir, né, Mary? Não, isso é meu e eu quero morrer no palco, se Deus quiser. Isso. Então, eu estou trazendo a Cindy, que hoje a Cindy tem quantos anos? A Cindy está com 32. Está estudando medicina, né? Medicina, está fazendo medicina. Ela já fez outra universidade. E Ela é farmacêutica hoje. E agora Que está na legal. medicina. Acabou olha de só. ingressar em medicina. Ô, E Mary, que- falando nisso, eu queria só para não perder o fio da meada. Essa primeira faculdade que você disse que fez era do quê? Então, eu fui fazer em Blumenau, a primeira faculdade era chamada de Educação Artística. Era a única coisa na área de artes que existia. Teatro, né? Cênicas. Mas aí ele envolvia a música, o teatro e as artes plásticas. Mais voltada à pedagogia, a ser professora? Sim, para a licenciatura, Ah, tá. né? Aí quando abri o curso de artes cênicas bacharelado, aí eu caí de cabeça, larguei tudo e fui embora. Disse, agora é aqui que eu vou e se Deus quiser que ele me proteja, Isso que eu já consiga... foi bem mais para frente. Isso foi né? em 2003. É interessante essa colocação, Caio, porque a gente pensa quando vê a pessoa atuando no palco, que é simples, faz um curso, tal, mas não tem que seguir o caminho Uhum. Tem que de profissionalizar. estudo, didático. Hoje temos N possibilidades, tanto no teatro como no cinema, né? O cinema até um tempo atrás não tinha quase universidades. O teatro começou antes. Mas hoje tem N possibilidades. Para quem quer trabalhar na área, é muito importante. Exato. E também, assim, ó, tem pessoas que pensam assim, eu vou fazer um curso de teatro porque eu quero ir para Globo, né? Mas não existe só vida teatral na Globo, né? Então, assim, você pode escolher um caminho diferente, paralelo, né? Então, assim, a gente já viajou para o Chile, a gente já fez, né, tanta coisa, assim, de apresentação, turnês e tudo mais. Então, assim, não necessariamente eu preciso, para sobreviver, de ir para uma Globo, né? Mas existem muitos artistas, muitos, né? A grande maioria vive de fazer teatro mesmo, de apresentar em festivais, desse movimento que é um movimento paralelo, né? E que é o movimento que eu me realizo, porque eu vou ao encontro realmente do povo, né? Em loco. E eu acho isso E maravilhoso. convive com a criação artística o tempo todo, né? Sim, com certeza. Mary, mas depois do Salão Burr, daí veio o quê? Depois do Salão Burr foi Pensão Central. Aí entra a Beth, né? Não, a entra Beth depois. tava. A Beth entrou no Quem Casa Quer Casa. Não, Aham. ela fez uma palhinha, mas ela voltou depois numa outra peça mais para frente, que foi, até era meio erótica. Tinha uma sacanagem. Fräulein Berta, ela foi. Era. Era o Deus nos acuda. Deus nos acuda, do Braulio Pedroso. Do Braulio Pedroso. Era uma primeira sacanagem explícita feita nos palcos, né? Exatamente. Tá, mas então, Pensão Central, que foi uma crítica de hábitos e de costumes, né? Pô, tinha uma hora que tinha 12, 15 pessoas em palco, lembra? Sim, no Pensão Central, era loucura. Que o Eduardo entrava na geladeira, porque a menina escondia, ela era a filha do dono da pensão, e eles não queriam que ela, né, namorasse esse cara, e ela queria namorar ele, e ela botava o Eduardo, no caso, o personagem dele, dentro da geladeira. E ele ficava, né, o tempo inteiro na geladeira. No final, apagava a luz, todo mundo ia dormir na pensão, e ele abria a geladeira e saía todo cheio de gelo. Não conta o final, deixa o pessoal assistir um dia, tem gravado isso. Mas tô brincando. Mas é importante também, todas essas pessoas que estavam no palco, né? Eram pessoas do dia a dia, né? Estavam com suas profissões em outras coisas, né? Eram estavam ali pelo prazer de fazer de o atuar, de fazer a experiência cênica, né? Tanto que foi um período assim que a gente não tinha nem remuneração, né? A gente fazia
pelo prazer de fazer mesmo, né? Pela pizza no final da apresentação, que a gente ia comer tudo junto e rir, contar a história e, enfim, falar das coisas que tinham acontecido errada, que acontecia um monte também, né? Era legal também. Daí depois da Pensão Central veio Deus Nos Acuda, eu acho, né? Foi Deus Nos Acuda, depois teve Martini Seco. Aí entrou a Beth com um papel principal ali. Como Fräulein Berta. Maravilhosa também. Mas ela não cantou nessa peça. Não, nessa peça ela não cantou. A ZYP9 é por ali também, né? A ZYP9... Não, primeiro veio Martini Seco, depois a ZYP9. Daí veio Martini Seco. Martini Seco. Que eu atuo. Uhum. Esse eu atuo. Amadeu Miraglia. Amadeu Miraglia. É muito louco ver. Até hoje eu me estranho vendo ali. E você fazia minha mulher ali nesse Amadeu Miraglia. Eu recomendo todo mundo assistir. A hora que lançar isso, os ingressos vão ser cobrados. E olha, temporada única. Vai ser distribuído. Já estamos aqui fazendo um spoiler, tá? Cara, vai uma render. Única apresentação. Porque ver o Gilmar atuando com a Mary ali, nós fazemos engraçado. Um papel surreal, muito louco, né? A experiência daquela peça foi muito legal, porque ela saiu da parede, da quarta parede ali, né, do teatro, ela atuou como uma ambientação de bar. As pessoas vinham e elas ficavam nas mesinhas de bar. E nós dois estávamos lá no meio, mas totalmente fantasiados, assim que era difícil reconhecer. A Mary acho que reconhecia mais fácil, mas eu estava difícil reconhecer. E de repente, no meio tinha um garçom servindo uns drinkzinhos, assim, bem teatro. O pessoal sabia que ia para uma peça. E aí nós entrávamos em cena, né? Aí acontecia tudo que aí não vamos acontecia revelar um crime, agora. né? A peça baseada que no final... Bom, era outra... Daí depois do Martini, Martini Seco, né? Depois foi Pluft, o Fantasminha, quando a gente fez 10 anos. Espetáculo infantil com 10 anos. Um espetáculo maravilhoso, Pluft. E no mesmo ano do Pluft, a gente dividiu o grupo, né? E fizemos o Triângulo Escaleno. E o Triângulo Escaleno... O primeiro beijo em palco. O primeiro beijo em palco. De boca. Isso. Que escândalo. Não, que época nós estamos? 90 anos, 90, né? Isso faz 20 anos, né? E foi um beijão, né? Foi. Tascado, né? Nossa, o Leone lá gostava de fazer essa cena, né? Era ela, o Leone e o Rubens. E o Rubens. Que o Leone entrou no Salão Bur, né? O Rubens entra depois, a Sandra entra... porque teve um núcleo aí que gerou toda umas ramificações na estruturação teatral de Jaraguá. É isso, né? Outros grupos até porque, assim, tinha aquele núcleo básico que estava ali, mas as pessoas adentravam o grupo, sabe? Eu queria fazer e tal, então vem. Então, quem já tinha alguns anos de trabalho já andavam, né, com pernas diferentes, né, de quem estava chegando. Então, a gente começou a estruturar curso, né, para esse povo. Então, a Sandra começou a fazer os cursos. E aí, ali, naquele momento, a gente Sandra Baron, né? E aí, naquele momento, a gente já tinha vontades, né, diferentes. Não, eu quero fazer o Pluft, tá, beleza, mas, pô, tem essa peça legal aqui também. Vamos dividir o grupo, então, vamos fazer uma parte aqui, outra... E a gente fez isso. E o Triângulo Escaleno foi legal porque... Como ele tinha só 3 atores, e aí, no caso, o técnico, né, que acompanhava, a gente conseguiu sair de dentro da SCAR pela primeira vez. A gente apresentou 60 vezes. Eu tenho os borderôs todos até hoje. Do Triângulo, né? Do Triângulo Escaleno. Porque era 3 atores e tinha projeção de um slide junto, era slide. O pessoal que está nos escutando aqui... Era slide mesmo. Nem sabe o que é slide, né? Mas aquele físico, né? Aquele físico, a gente levava... projetor, era um croma ali que você projetava na parede para contracenar. Já foi meu primeiro espetáculo midiático. Foi ali. É verdade. Eu fiz um trabalho depois, eu cito ele como uma das... Aliás, o primeiro foi Salão Bur, que a gente já projetava um filme contextualizando no início do espetáculo. Sim, é verdade. E ali a gente brincou, a imagem do slide contracenava sobre a vida das pessoas, né? Aí contava primeiro quem eram os 3 apresentações nessa turnê bacana, hein? 60 apresentações. Nem me lembrava disso. Não, uma das apresentações foi no Salão de Ana, em Guaramirim, e quem estava assistindo foi o Michael Junkins. E ele falou que lá que ele teve vontade de fazer teatro. Olha que legal. Nossa. E agora ele está aqui dentro da SCAR. Que bacana, né? Bacana, né? Depois E o Paulo também, lembra do Paulo que fazia técnica? O Paulo está em São Paulo hoje, ele vive de na verdade, o Paulo também começou ali e depois veio para cá, né?
O Paulo, de Paulo ator, Silva. virou iluminador, né? É, aham. Hoje circula o Brasil, como também Sim. temos o Vilmarzinho depois, né? Sim, Que hoje sim. também está no Rio. Tá no Rio. É muito interessante isso. É. Tá, mas depois desse... de vocês três, ali, Triângulo Escaleno, Depois disso a gente que era uma peça bem fez- erótica, né? Vamos brincar um pouco Sim, com isso. porque a gente vê um mundo é- tão atravessado. Não, a Mary fazia umas cenas picantes, assim. Eu tava lá tinha e uma o da sensualidade Furacão na em palco, época. era muito louco. É, Nós e- estamos falando de uma Jaraguá ali em 90 e pouco ainda. É. Não estamos nos anos 2000 ainda. É. Estamos em 97, 98, eu verdade. acho, né? Sim, por aí. Meio conservador, assim. Eu não sei Nossa. se hoje é mais conservador. Eu acho que se fizesse aquilo hoje no palco, nós ia, acho que, chocar mais gente do que É possível. É bem possível. do que aquela época, né? Muito É possível. interessante, né? Aham. E o primeiro beijo, nunca esqueço, isso é histórico, né? Uhum. Um É beijo verdade. tascado ali, boca a boca, bem no proscênio, assim. Faço questão de falar essas coisas, porque é um mundo que hoje parece que sumiu, né? Da cena. aham, Eu acho que as verdade. pessoas têm até um certo receio em dar um beijo no palco, né? É. Mas o ator tem esse papel, não havia nada, né? Não, não. Esse é o papel do ator, né? Exatamente, é. Ele Aham. treina, ele faz, ele... Não é só como você vê no vídeo, na televisão, né? Sim, com certeza. Depois dessa foi qual? A ZYP9, eu acho, né? ZYP9, ZY. Que era no tempo do rádio, né? Aham. Aí teve... Que tem umas fitas rolando ainda por aí. Aham. Aí depois teve tanto trabalho para nada, TPM, todas essas. Daí Já o teatro já estávamos muda para cá. né? Daí vem outro Muda para momento. esse cara aqui, ainda em construção, tudo Exato. em tijolo Daí e começam cimento. os festivais Teve de Fulaninha teatro de Dona boneco. Coisa, né? Fulaninha Que Dona era Coisa. a Sandra com o Rubens Com a estava Michele, atuando. né? O Rubens entrou, acho que Era o Rubens, a o Rubens Michele entrou na e a... ZYP9 já. também. Isso. Exatamente. Você teve um intermezzo ali Na nesse período ZYP9. Foi que aquele você ano. acha que não entrou, porque você tinha dado luz a Cindy e estava cuidando ali dela. Não, ali foi uma questão profissional. Eu parei um ano por uma questão profissional e fui atuar numa outra área que eu não ia conseguir dar conta nas duas situações. Foi um ano que eu parei de fazer o teatro, mas retornei no ano seguinte, porque não Daí dava já para não ficar. parou Não mais. foi, pelo jeito, não foi um Não. ano muito agradável. Mas foi um ano importantíssimo, porque eu aprendi muita coisa da área administrativa que fez a diferença na produção. Então foi assim excelente, sabe? Foi uma parada ali proposital mesmo, para poder me dedicar a outros assuntos, que eu acho que faz parte, né? É legal você tocar nesse ponto, porque também tem essa coisa que a gente tem falado aqui nessa temporada, que às vezes a gente tem essa noção errada de que o artista é só inspiração, Não, é só nada festa a e ver, tal. E não. tem todo esse lado de produção, Ah, de com administração certeza. de carreira, Sim. que precisa saber mexer numa planilha, precisa saber fazer conta. Com certeza precisa escrever, né? É Precisa... lamentável isso. É lamentável, concordo. É lamentável, mas é necessário. Sim. Sim. É importante deixar bem claro, não se iluda com o glamour do palco. O palco exige N atividades extras dos atores, o próprio produtor, o diretor, todos eles têm um papel sempre a mais do que é contratado ou do que é previsto, para poder sobreviver à arte, né? E para eles poderem sobreviver. É lamentável. Porque o mundo ideal, vamos pensar nisso, que eu acho que nunca pode esquecer, Sim. né? É eu, como ator, ter um bom diretor e eu estar a serviço do diretor e da cena. Seria excelente. Sabe? Eu me concentrar ao máximo naquilo que eu tenho que fazer. E dar o melhor de mim para o público, né? Esse sempre foi vamos dizer, uma dicotomia que há nesse jogo da arte, né? Que exige de você algo mais e que te distrai do caminho da tua essência, sabe? Eu digo isso porque, como diretor e como ator também, e em algum momento eu fui, depois sempre virei diretor, nunca mais se vira ator, né? Consegue, mas não é mais o mesmo. A transformação é outra. Mas o próprio ser diretor só é muito importante. E trabalhar com atores que só vivem para aquilo é diferente. E depois, felizmente, eu tive ainda a possibilidade de fazer isso. Por isso que eu estou
colocando isso, a gente tá discutindo esse assunto, que para a sobrevivência, infelizmente hoje, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Essa experiência que você falou agora da administração é importante, e que faz com que você se perpetue como na vida artística, né? Há pouco você estava citando essa questão do próprio teu desempenho como atriz, né? Exato. Tem umas coisas assim, por exemplo, eu não posso parar de experimentar. Então, qualquer desafio que me vem pela frente, em termos, né, artísticos, assim, de atuação e tudo, eu faço questão de me envolver para eu poder estar sempre nessa dinâmica. O fato de dar aula, acho muito importante também, porque eu consigo visualizar algumas coisas que depois, na hora que eu vou para a cena, eu posso também repensar na minha própria cena, né? Então, Sempre aprendendo com os alunos, né? Sempre, porque é troca, gente... o tempo todo é troca, né? E assim, tem a coisa também que, como eu faço muito trabalho para a criança, as minhas contações e tudo mais, eu também preciso do feedback da criança. E o feedback vem na hora, né? Ela te diz na lata se tá legal, se não tá legal, ela te aponta as questões e é muito interessante. Então, isso é importante para mim também, tá em contato com essa criança para poder alimentar essa criança que está aqui dentro para ela poder externar em cena aquilo que a criança espera. Olha, é tudo um jogo, né? Então, certo. A criança interior que você sim, trabalha ali em sala de aula, e você tem um laboratório, né? E é uma exato. troca sempre dos dois lados, né? Bacana isso. Sim, isso é legal, é ótimo e realiza também muito, né? Porque é um momento que tu tá atuando, né? Aqui na SCAR mesmo, eu digo que o Teatro Baby, né? Para quem eu dou aula ali, eu sou uma personagem, né? A personagem Mary Pat. Por quê? Porque eu tenho contato com a fada. De vez em quando a fada me traz uns presentes. Hoje a fada vai trazer o cenário, que eles não sabem ainda. E assim, e aí elas acreditam realmente que é uma fada, né? E se elas duvidarem, eu ligo para Nicole, que vira a fada imediatamente. É bom ter parceiros assim, né? Precisa, né? Porque se não tiver isso, a vida não vai dar conta mais. Para quê? Né? A gente precisa disso. E a gente só precisa de uma utopia, porque não faz sentido viver, né? Se você for pensar ao pé da letra. Isso. Né? Então, é isso que me motiva. É manter essa magia toda acontecendo frequentemente, né? E se ela estiver mirrando, a gente começa tudo de novo. Bota bruxa, bota boneco, alguma coisa a gente faz estardalhaço para reviver isso e não deixar essa chama apagar. Isso é muito importante, né, Mary? Essa criança interior, né, que a gente esquece com o avançar do tempo, né? E pelo que você está falando aí, você consegue manter isso o tempo todo. E é muito importante. Eu acho que até por ser que é a Mary Pat, né? E as pessoas que estão em volta, né? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. É importantíssimo. É isso o papel também do ator, né? Essa coisa assim de... Quando você vai para a cena, você está fazendo essa coisa de um mundo que não é o teu mundo, mas você aprende, você vive nele, você estuda nele, e transmite isso com a plateia e faz uma interação, né? Sim, e emocionar, né, as pessoas, tocar as pessoas com relação a estudo é muito interessante, é muito importante também. E assim, a gente não tem noção da dimensão disso, né? O discurso do Mandela diz, né, lá que você tem que brilhar como a criança brilha, por si só, pura e simplesmente, né? E que no momento que você faz isso, você dá a oportunidade das outras pessoas fazerem igual, né? Então, estar no palco é mostrar essa luz, não para que seja invejada por outros, mas para que os outros pensem que também podem, que também gostariam de fazer e que busquem isso, né? A sua própria luz, né? Eu acho isso importantíssimo, assim, sabe? Tanto que aconteceu um fato muito interessante, tem uns anos atrás, isso em 2006 já era, 2006. Em 2006 eu fui com um teatro de lambe-lambe aqui em Rio do Sul, tinha acho que era o lançamento de mais uma revista Moi Moi, e lá no espaço do boneco do William, lá foi feito todo o movimento e a gente levou os lambe-lambe para apresentar. Beleza, aí chegando lá, o William disse, o fulano lá
o Martinez, né? Ele vai te ajudar a carregar a caixa, coisa e tal. Na época, minha caixa de lambe-lambe era uma caixa de madeira mesmo. Depois que eu descobri que podia fazer de papelão. Pesado, né? Mas, enfim, o rapaz carregou e assistiu lá. Era um espetáculo, uma homenagem aos invejosos, né? Era o poema da Cobra e o Vagalume. Bem interessante, assim. Mas era uma sátira, enfim, né? E esse menino carregou a caixa. Daí, quando eu montei, deixei ele assistir primeiro, né? E tal, beleza. E aí passou o evento e tal, não sei o quê. Passou um tempo, acho que deu uns 8, 9 meses depois, eu e o Marcelo fizemos a primeira mini mostra de teatro de lambe-lambe em Joinville. Sim. E aí a gente convidou o pessoal da Bahia, que são as 2 meninas que começaram, né, o teatro de lambe-lambe no Brasil e tal, para a gente fazer um café com lambe-lambe, né? Só para quem está nos escutando, o lambe-lambe é uma caixa. Ah, é? Explica para É uma as pessoas. caixinha em cima de um tripé, onde de um tipo lado... aquelas câmeras fotográficas de lambe-lambe bem antiga, por isso o lambe-lambe era chamado assim, o fotógrafo, É. ele botava um pano na cabeça. Acho que todo mundo viu Tirava isso em algum foto, filme, em alguma coisa. Desenho animado. Então essa caixa é uma caixa quadrada, como ela disse, fazia de madeira, depois trabalha com papelão, que é mais leve. Hoje já tem e vários. a pessoa vai ali, olha bota num o olho buraquinho. no buraquinho Isso. e fica assistindo uma micro apresentação. Dentro da caixinha. É muito Dá uns top. 3, 4 minutos, né, de apresentação, mas assiste um espetáculo É maravilhoso. bem pocket, né? Bem legal. E eu sei que a gente fez, então, uma reunião, acho que foram umas 15 caixas, acho que tinha lá. E aí esse Martinez veio com uma caixa. Mas até ali, né? Aí todo mundo começou a explicar qual foi a caixa que viu primeiro, o que te fez fazer primeiro teatro de lambe-lambe, coisa, né? E quando chegou nesse menino, aí eu disse, pois é, então, Martinez, o que te inspirou, né, a fazer a caixa? Aí ele disse, você. Eu nem lembrava mais que ele tinha carregado minha caixa lá em Rio do Sul. Então, a arte, ela tem isso, sabe? Que ela abre uma possibilidade que você não dá conta. Você não dimensiona, Não né? dá para dimensionar. Esse é o papel do professor de artes, o ator, da produção. Aqui na própria SCAR, com todas as atividades dela, a gente não tem noção de onde vai parar. Não tem onde né? a gente impacta. Ainda bem. É uma semente que você espalha ao e vento. Algumas vão vingar. Que maravilha é isso, né? Isso é pensar lindo. Que a tua motivação é pensar que você está mudando o mundo à sua volta, de algum jeito, né? De algum jeito. Aí você já contou 2 aqui. O Maicon, que viu o Maicon, essa, que está aqui, professor Não, também, aí se a gente for produzindo. enumerar... Mas quem foi que te despertou? Foi a mãe? Ou foi antes ainda? Olha, eu vou te dizer assim, a minha infância inteira, eu tinha um amigo que morava perto da minha casa, chamava Willy Zonenhof. O Willy Zonenhof, sim. Ele era meu amigo de infância. E a casa dele era um palco teatral maravilhoso, porque ele tinha árvore, tinha horta, ele tinha riachinho, valeta de girino, ele tinha tudo lá. Ali foi meu berço. Então a gente assistia Daniel Boone, Perdidos no Espaço, Jane e Tarzan. E aí a gente ia para as árvores brincar de Jane e Tarzan, Perdidos no Espaço, tudo que tinha direito. E eu fazia teatro. E eu lembro que depois disso, a gente mudou de casa, enfim, e a gente começou a fazer, que eu ganhei uma casinha de boneca, eu tinha um tratado com as minhas amigas. Eu dizia assim, ó, aqui é o seguinte, a regra é assim, ó, se a boneca cair no chão, ela se machucou, ela vai chorar, nós temos que levar no médico, tem que fazer curativo, tudo isso. O realismo do Stanislavski. Tá? É o cênico. Isso era cênico, e a gente levava à risca. A minha casinha de boneca tinha todos meus bonecos tinham certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, tudo. Era o realismo do Stanislavski. Era um personagem bem definido, né? Muito. Então, assim, eu acho que isso já estava em mim. Tá? Eu acho que isso já estava. Então, eu não tenho como negar. Isso é muito forte. Isso é vital para mim. Sabe? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, os meus primeiros 7 meses, eu fui faturista de uma empresa. Né? Sentava o dia inteiro, datilografava as notas fiscais da empresa. Eu só consegui aguentar 7 meses. Nunca mais eu voltei para nada nesse âmbito, porque eu preciso desse mundo todo da imaginação em cena o tempo inteiro. É meu isso. E teve algum momento, Mary, que você teve que tomar uma decisão, provavelmente quando você saiu dessa empresa e teve que comunicar à família, não, quero viver de teatro, quero ser artista.
Como é que foi esse momento? Essa é uma pergunta que a gente gosta de fazer, né? porque... Isso rolou uma situação assim, ó, que na época que eu vendi a Mary Decorações, porque daí eu... Quando você saiu desse negócio, eu acho que tu depois, meio logo, abriu a Mary Decorações, não foi? Não, eu vendi para uma outra pessoa que manteve o meu nome lá. Sim, É. mas essa situação que o Caio está colocando do emprego ali, Tô pensando antes ainda. isso antes, Ah, né? Na antes juventude, adolescência. Você diz, eu vou que geralmente fazer quando a isso. gente tem que decidir o Sim. que vai ser quando crescer. Então. Não, eu acho que assim, ó, ali foram porque foi meu primeiro emprego mesmo. E aí ali eu larguei isso porque eu resolvi atuar como professora da educação infantil por meio período, como estagiária da FUCABEM ainda na época, que era o que tinha, né? E a gente precisa tá estudando, fazendo o 2º grau, né, para poder ter acesso a esse emprego. E aí eu comecei na creche Constância Piazeira. De lá vim para a Escola Jaraguá. Ali eu aprendi a fazer bonecos com a Marisa Piazeira. Aprendi a fazer os fantoches. Mas eu fazia os fantoches e vendia na feira, porque eu não sabia manipular eles. Mas eu adorava os fantoches, né? Tem Só fotos que eles estavam sem vida. sem vida, eu não manipulava. Manipulava, sim, do meu jeito, mas, né? Sim. Mas sem a técnica, Sem- né, apurada. Sem entender a dramaturgia que tinha por trás do boneco. Apesar que Isso. intuitivamente você fazia isso já quando criança Sim, pequena, né? sim, com Ó, esse certeza. boneco caiu no chão, Sim. não é, ele Já está era machucado. um embrião disso. Já Mas tinha aí- uma intuição, É. isso é bacana, né? Agora, uma das coisas assim que eu acho que foi fundamental mesmo foi o fato do Formas Animadas aqui em Jaraguá. Sim. Esse me construiu bonequeira. 2002, né? Porque dali pra frente eu vi tanto espetáculo, fiz tanto contato com tanta gente de tanto canto do mundo, que vinha gente, né, da França, da Itália, do Chile, meu Deus, E espetáculos magistrais que aqui na SCAR. incríveis. Então isso foi pra mim assim fundamental. E lembra do primeiro festival Formas Animadas? A SCAR trouxe um italiano. Puccinella. É um italiano, um espetáculo da forma mais básica, né? Fantástico. Simples, que depois acho que te influenciou diretamente no teu trabalho, Esse não? e a Paz Tatai, que veio também da Espanha. O espetáculo dela eu assisti a primeira vez lá em cima, na última cadeira. E o segundo momento dela Nós eu pedi estamos falando permissão. assim, para quem tá nos escutando, espetáculos onde a plateia está Internacionais. lotada, É, a pessoa está aqui com um pequeno palco preto Uhum. e um boneco de mão. Né? um boneco de luva. E um texto e numa língua boneco que de ninguém luva. entende. Fantástico. E ele, com aquele boneco de luva, ele domina toda a plateia e as emoções da plateia o tempo todo. Exatamente. E nós estamos falando de uma plateia que, maioria adulta, É, né? Até tinha poucas crianças, tinha crianças, sim, mas verdade. muito adulto, de todas as idades, vibrando, entrando em conexão, sabe? Eu não esqueço esse espetáculo, que para mim também eu nunca tinha visto. Na época, só falando do primeiro Festival Formas Animadas, aqui Salvatore da SCAR, Gatto, 2002. Salvatore Gatto, que veio da Itália exclusivamente, ele estava numa turnê, Sim. foi encaixado nesse projeto. Incrível o espetáculo dele, maravilhoso. Quando você vê o poder da marionete ou do boneco, Não, ou e o da nome que se Paz, dê, né? A Paz, ela faz a morte, eu acho, subir, assim, que tu vê as perninhas do boneco, sabe? Ela botou pernas na morte, né? Que subia, e tu via ela fazendo o gesto. Depois eu consegui fazer o Saci Pererê, bater as pernas nadando, através daquele espetáculo que eu vi. Né? Aí Aí você eu ficou entendi o contaminada. mecanismo. Eu assisti lá e assisti atrás da empanada, quando ela fazendo. Então, era outro espetáculo. Fantástico, sabe? Então, a gente, como estava na organização, a gente tinha essa possibilidade de ir mais adentro, né? E aqui é importante a gente ter essa referência. O Festival Formas Animadas aqui na SCAR durou aproximadamente 15 edições, são 15 anos, né? Maravilhoso. E ele Saudades. influenciou Nós toda também. uma geração, né? Aqui, acho que a Mary é um grande exemplo, né? Já vinha e ele foi divisor de águas, né? Sim, com No certeza. meio cênico e influenciou, inclusive, muitas ações no estado de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, pelo seu trabalho, tanto didático como de festival, porque ele tinha o lado didático e tinha o lado de festival. E essa troca, né, que as pessoas tinham aqui, tanto para os valores locais, nós tínhamos um grupo aqui que justamente o GATS, né, que
Sim. fez o Patinho Feio, Patinho Feio foi a minha direção. baseado, inclusive, ele nasceu dentro do festival, né? Com o através do Sérgio Mercúrio, Sérgio que fez Mercúrio, 80 veio da horas de oficina curso. especialmente. Foi fantástico aquilo. E circulou o Brasil com isso. Você estava junto nesse sim. grupo, né? Exatamente. Foi um incrível grupo também. que circulou o Brasil, né? Com o espetáculo, mostrando que é possível, né? Uma coisa muito simples, inclusive partiu de, assim, usava... conta um pouquinho desse espetáculo, que eu acho que é muito bom para a Esse espetáculo era plateia. com sacolas plásticas, né? E mãos. A gente fazia todos os personagens, né? Então, Por isso o Patinho Feio, tinha toda uma dramaturgia em cima, né? E um excelente diretor, professor, que era o Sérgio Mercúrio, que Sérgio era uma Mercúrio referência. É incrível, Ele é uma referência mesmo, porque ele, nossa, batia cartão aqui no festival, né? Mas ele era maravilhoso, né? Os espetáculos dele eram de uma sensibilidade incrível, assim. Aprendi muito com ele, muito, 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 né? Principalmente naquele curso, e depois a gente mantém contato A também. Se Alma Livre nasce desse movimento também, né? A Se Alma Livre, sim. Depois, lá mais no final... No GATS eu permaneci 20 anos, né? Quando eu saí de lá, me associei com a Nicole, que também tinha saído. E aí entrou a Beth, né? E aí o Vini também, enfim. Mas vem dali, praticamente disso, do Formas Animadas mesmo. Até porque, assim, o Formas Animadas me fez cair a ficha de que quem fazia aquele teatro na minha infância não era a minha professora, mas era uma terceira pessoa, porque a minha professora estava aqui atrás olhando a gente, para ver se a gente estava se comportando. E aí, como eu olhava para frente, não olhava para trás, eu achava que ela estava lá dentro. E não, né? Era outra pessoa. Daí que eu comecei a também pesquisar, tanto que a história toda está relatada no número 3 da Moi Moi. ela tem um artigo na revista Moi Moi, lá, número 3. contando a história toda. Aí abriu a visão para tudo, né? Descobri como é que foi que essa mulher passou, né, nessa minha vida também, assim, e foi o último ano. Inclusive, eu resgatei 17 bonecos dela. Estão no Museu Emílio da Silva. Isso, lá para o museu, né? Levei E pra o primeiro também, né? O primeiro, que era o Ursinho, que estava com a neta de Joinville. Está lá no Museu Emílio da Silva, né? Exato. Para quem tiver a curiosidade, são peças preciosas, né? Fantásticas. Algumas peças que vieram da Alemanha, né? Feitas lá em Thalle, né? De madeira. E outras peças que são a famosa feita papel machê com cola de sapateiro e jornal. Ô Mary, mas a gente tá falando muito de boneco, e eu tô vendo, você trouxe alguns companheiros aqui que não são só cenário, né? Não, são alguns bonecos que já fizeram muitas peripécias aqui. Uau, escabroso isso. Esse aqui sim, esse aqui é a morte, né? A morte. Manipula ele. Sim, aqui atrás tem um... Esse aqui em especial mesmo, ele foi de um espetáculo que era Contos de Enganar a Morte. Bem legal. Um clássico. Sim, maravilhoso. E ele participou, então. E tem mais bonecos ali? Sim, tem mais alguns aqui. Esses aqui foram feitos na Scar aqui, em alguns cursos. As tuas aulas pro Baby, vocês trabalham muito isso? Sim, os Baby fazem. Esse aqui foram adultos que fizeram. Esse aqui esse aqui foi para o espetáculo do Boi de Mamão mesmo, que a gente fez juntamente com o pessoal lá do Ribeirão Molha, né? Eles também fazem teatro de bonecos. Ela fala esse... Eu falo, você não sabe, não? Sabe, eu falo mais do que o Chitãozinho Chororó. Na época que eles tinham o cabelo igual ao meu. Parece mesmo. Parece mesmo, né? Esses aqui são os bonecos de guerra, porque eles estão agora lá na sala, quando vem as pequenininhas, elas brincam e deixam o cabelo tudo virado no alho, assim. Elas vão brincando e já criando personagem, né? A criança já faz isso naturalmente. Exatamente, né? É maravilhoso. Elas colocam um boi. Então, esse boi aqui foi confeccionado com o pessoal lá do Molha, né? Do Ribeirão Molha. E acabou ficando por aí. E agora as meninas, quando elas vêm, as crianças do Teatro Baby, entram lá dentro, levantam, andam pela sala, fazem a festa com esse boi de mamão. É bem importante a presença dele aqui. E eu adoro ele. Ele foi todo feito de papelagem, né? Papietagem. É bem interessante também essa técnica. Podemos falar, antigamente, nos anos 70, 80, tinha muito uma expressão, teatro de educação. Sabe, tinha uns movimentos nisso, né? Sim. O teatro a serviço da educação. Era uma forma. Mas eu acho que tem até hoje isso, sabe? Uhum.
Acho que até hoje se fala disso. Eu acho que mudou o nome, talvez, né? Vai para outra coisa, assim, arte terapia, né? Arte, entende? Entra em outros... Mas você acha que o teatro ainda tem um papel fundamental na educação, dentro de toda a sua experiência? Eu digo assim, a educação da escola, a educação do dia a dia, né? Eu acho que as artes, né, como num todo, elas têm esse papel mesmo, sabe? De complementar. Porque a vida sozinha não dá conta. Eu acho que a arte precisa estar junto o tempo inteiro. Até porque aquilo que você não tem no raciocínio, o teu inconsciente, ele vai te pregar uma peça em algum momento, ele vai mostrar, né? E ele vai mostrar através da arte, do cheiro, do pegar, do olhar, do objeto que tu viu e de repente te causou uma repulsa ou o contrário. Enfim, a arte está aí para isso mesmo, para a gente se olhar. Eu acho que é isso. Nós estamos no tempo ainda? A gente está caminhando para o final já. Tá, então dentro dessa ideia de caminhar para o final, eu queria passar uma sensação e ver o que a Mary acha. Eu sinto, eu até estava comentando com o Marcelo Bugarelli, a gente teve um momento mais descontraído na sua presença, ele e o Cláudio, e eu não sei se é impressão minha, né? Eu acho que a figura do ator, nós estamos falando aqui do teatro, da manifestação cênica mais física, assim, tirando o glamour do cinema, algumas coisas assim, que são muito pontuais, da TV, né? Tem uma realidade que só acontece no palco, né? Sim. É esse ator, esse diretor, essa equipe que atua, né? Então nós temos várias categorias de representação, de atuação, tal. Mas do ator de palco, o ator de cena, onde você tem uma plateia na sua frente interagindo com você. Eu sinto que, isso me dói falar assim, não está tão desprestigiado, Isso nós estamos falando não só aqui do Brasil, nós estamos falando, acho que é uma visão de mundo, até conversando com o Marcelo, com o Cláudio, que é da Itália, parece que não está um tanto desprestigiado. Você sente a mesma coisa, Mary? Eu acho que a gente entrou num momento assim muito descartável, né? Então, uma coisa mais trabalhada, mais pesquisada, mais densa, as pessoas às vezes não querem ver, né? Então, assim, a gente tem aí, por exemplo, o stand-up que está a todo vapor, os TikTok da vida, essas coisas todas. Aqui, esses tempos, eu vim assistir o show do Oswaldo Montenegro, né? Aí, legal, sentei lá, fui assistir. Cara, quando ele estava cantando, ele entrou em cena, são milhares de câmerazinhas, né, filmando. E eu pensei, meu Deus, a gente parou de ver em loco para ver através da tela. Se eu paguei o ingresso para assistir o cara, por que eu vou botar uma tela entre mim e ele? Né? Não justifica. Se eu quero escutar ele cantando na tela, eu vou lá no YouTube, tem um monte. Né? Eu não preciso daquilo. Mas as pessoas fazem isso. E eu acho que elas não estão percebendo. Né? Elas não estão nem ligadas que elas estão fazendo isso. Isso é automático. Esquece de viajar naquela magia única. Esquece de relaxar e só aproveitar aquele momento. Né? Quem não veio, é um problema dele, gente. Não precisa mandar o vídeo depois. Para que mandar o vídeo para outro cara? Né? Se o cara quisesse mesmo, ele tinha vindo ver. Né? Enfim, por alguma razão não veio. Mas, enfim... não é tão simples assim, Não, mas enfim, sim. né? De qualquer forma, é só um momento assim de pensar. E eu acho que isso é geral, sabe? E isso impacta o ator no palco, não? Claro que impacta, com certeza. Essa falta de tempo para olhar com profundidade, é isso? Exatamente. Tanto que esse ano na mostra a gente vai ter uma coisa mais densa. Os nossos alunos que estão treinando, os meus alunos que estão aqui, o adulto... Nós temos uma mostra pela frente tem, aqui, né? novembro, a última semana de novembro, de 20 a 27. 20 a 27? Não, 17 a 27, desculpa, isso. E os adultos aqui do veterano, eles vão apresentar uma peça que vai falar sobre os 7 pecados capitais. Então, é uma proposta diferente, eles estão bem envolvidos na pesquisa. É você que está dirigindo? Estou dirigindo, E a gente tem, lógico, os outros espetáculos também, né, de vários atores, de vários diretores, né? Acho que vai ser uma mostra bastante densa, bastante legal, assim. Enfim. Mas, realmente, a gente vê que a coisa mais rápida, mais pocket, é a que é a preferida, assim, hoje. É que nesse resgate histórico que a gente fez hoje aqui nesse podcast,
vocês começaram esse trabalho no teatro numa época que a TV já era relativamente forte, ainda estava crescendo, a internet não existia, né? E vocês estão vendo essa transformação, né, de um mundo hoje, 20, 30 anos depois, que a internet reina, que a TV, que eram 3, 4 canais, hoje infinitos canais, né? E a arte não tem como não sofrer mudanças, mas o teatro está aí há quantos centenas, milhares de anos? Exatamente. Vocês acham que ainda o teatro sobrevive? Sempre vai. Sempre, porque sempre vai ter alguém que vai buscar essa arte, né? Assim como a música é imprescindível para X, o teatro é para Y, e assim a gente sempre vai ter alguém envolvido, com certeza, com essa categoria. Não tenho dúvida disso. Vamos acreditar numa volta que a gente cansa de ver o mundo sob a perspectiva de uma tela de um celular e imagina um espetáculo assim, proibidos a celular, né? E só me olhe. Exatamente. Goste ou não goste, Não, mas né? eu lembro que no início a gente dizia, desliguem seus celulares, né? Não pode bater foto. Não mas pode hoje bater foi. foto. Hoje já não dá Isso, mais isso. É, Novos tempos, né? novos tempos. O próprio ator tem que se acostumar É. com esse universo. Mas quando você falou há pouco no stand-up, sem crítica, sem demérito, né? É um contra a plateia toda, né? É o Exato. espetáculo ideal, né? É fácil de andar. Mas falta aquele conflito, né? Quando você tem 2, 3 É atores. que eu acho que o stand-up ele também pode ser legal quando você constrói um personagem e tudo, né? Que daí ele gera o conflito em cena. ainda. Que ele pode ter uma causa, ele pode ter né? Mas o que a gente vê muitas vezes é uma coisa muito instantânea, muito rápida e muito assim, para fazer rir naquele momento, só para relaxar e tá tudo certo, né? Mas Tá tudo bem, né? é como pastelão, Sim. né? É uma cena pastelão, então Sempre assim, teve, né? sempre Alguma teve, coisa, um alívio, assim. exato. Então, tudo bem, não tem nenhuma crítica contra, tudo bem, né? Tem público para tudo também, né? Agora, lógico, se tu vai assistir um musical, né? Ou vai assistir, sei lá, um Romeu e Julieta, gente, bem feito, coisa mais linda, né? Por que não? Então, enfim, qualquer outra peça de pesquisa, né? Física, corporal, de pesquisa de tema mesmo também, conflitante, atual, eu acho isso incrível, né? Porque faz pensar. Então, acho que é imprescindível ter de tudo um pouco. É que a gente nunca pode esquecer que a arte é estranhamento. Ela sempre tem que ter uma pequena provocação para poder valer a pena, né? Então, nesse encerramento aqui, eu queria fazer uma outra pergunta para elas. Está feliz hoje, Mary, com essas escolhas ao longo de um caminho todo, que é uma vida, né? Sim. Lá no seu íntimo, vamos lá. Então, bom, E o que falta? o que falta? Mas eu acho que Se é que falta também. Sim, não, sempre falta porque a gente sempre quer um pouquinho a mais, né? Então, antes da pandemia, eu fiz uma coisa que há muitos anos eu queria fazer, e eu tive a oportunidade, assim, foi, no mês de fevereiro anterior à pandemia. E ainda bem que eu fiz, porque foi um momento bem ímpar também. Eu fiz um curso de dublagem, né? Então, hoje eu tenho condições de dublar. Esse é o meu próximo sonho, né? De dublar alguma coisa, algum filme, algum desenho animado, de animação ia ser perfeito, né? Então, tenho muita vontade de trabalhar isso, porque como no Teatro de Bonecos a gente trabalha muito vozes, então eu já tenho uma gama de vozes que eu já poderia disponibilizar para esse mercado. Então, sim, esse ainda é um sonho que eu não realizei. Me desculpa, Caio, mas ela falou há pouco na pandemia. Na pandemia, você fez alguns espetáculos virtuais, né? Assim, digitais, Também. né? Uhum. Como foi essa experiência? Isso aqui é muito importante, porque Sim. talvez seja um apontamento de um caminho que a gente... Não é porque passou a pandemia que a gente tem que, às vezes, largar, entende? Uhum. Mas você fez coisas bem interessantes, não foi? Foi, na verdade, eu Teve que acabei... se reinventar, não foi? Sim, eu consegui abrir um canal no YouTube. Mas ali eu registrei vários momentos com bonecos, né? Que foi muito importante também, porque eu tinha que fazer edição, né? Aí cantei muito também, porque às vezes não sabia acessar a música, então eu fazia o barulhinho, batuques, para botar de fundo. Então fiz várias coisas assim, aprendi muito também, né? Muito. E estava recém saindo da dublagem ali, né? Então
cabeça fervilhando com Estava ideias. ligada. Escuta, mas e aí que vem a principal pergunta? Isso não impacta hoje teu trabalho? Essa experiência Sim. do mundo digital durante a pandemia, que você foi forçada praticamente a entrar ali para sobreviver. E de que maneira ele impacta hoje? Ele impacta? Ele impacta, com certeza ele impacta. Eu acho que eu sou a geração que resiste às questões de internet, de aplicativos, essas coisas todas. E eu fui obrigada a meter a cara e fazer, porque senão não ia sobreviver. Eu precisava fazer. Então, me batia pra caramba. Os primeiros vídeos mesmo, eu levava 2 dias para gravar, editar. E assim, tu grava em casa, o cachorro late, e tu tem que gravar de novo. E daqui a pouco é o vizinho que toca a campainha. Né? Então, isso tudo foi assim muito, muito estranho inicialmente. Inclusive cenário, né? Onde tu faz, que luz, como é que tu, né? Como é que tu faz aqui e lá? Mas eu acabei conseguindo me organizar de alguma forma. Tanto que, na época, eu fiz um curso online com a Ana Kuttner. E eu acabei conseguindo montar um cenário dentro da minha casa, no meu quarto, lá, numa luzinha tipo de abajur de quarto, e apresentei para o Brasil inteiro ali. Disse, meu Deus, olha Mas só. que fantástico isso, Mary. Isso Não é é o incrível, nosso né? caminho hoje É. você trazer... Acho que a gente não está invalidando essa coisa aqui que a gente começou da relação do palco, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você tem um outro caminho que você pode atingir outras pessoas dentro de uma linguagem levemente adaptada. Sim, ali foi um curso do Oswald de Andrade, né, de São Paulo, e era ela ministrante, e a gente reuniu gente do Brasil inteiro. Pensa, isso foi super legal. Fiz uma troca muito legal com esse pessoal, né? E as apresentações aí foram online ao vivo, né? Com convidados. Tu ainda convidava as pessoas para adentrar essa sala e assistir os espetáculos. Então foi um curso de dramaturgia com a apresentação dela mesma, né? Então foi muito interessante. E aí, lógico, isso tudo com a tecnologia, a essas alturas já dominada até um certo ponto, né, para poder dar conta. Mas eu lembro que assim, o cenário, o computador estava aqui na frente, eu tinha trechos de texto aqui, trechos de texto ali, então cada vez que eu botava um ângulo, eu estava lendo o texto. O famoso ponto, né? Deu seus truques, né? Com os truques. Foi fantástico, assim, sabe? Tá aí o caminho aberto. Tá aí, né? Só vai se reinventar cada dia, né? É verdade. Nessa apresentação, inclusive, está no YouTube. Dá para conferir lá, bem legal. Tem vários Tem pequenos vários lá no espetáculos YouTube. lá. Sim. Me chamou a atenção, eu não estava esquecendo disso, que foi uma coisa muito importante. E agora você vai ter uma série de apresentações agora no final de novembro. Isso tem um pouco desse resíduo audiovisual dessa época? Não, acho que não, porque, na verdade, como a criação era do grupo, né? Então, isso não. As pequenas, sim. O Teatro Baby a gente faz, porque daí precisa da tecnologia, porque elas têm 4 a 6 anos, então eu não boto voz mesmo ao vivo delas, né? Que elas, na hora, ficam tímidas e não vai ter projeção de voz. E então a gente está gravando todos os áudios, isso vai para o estúdio, monta todo o repertório, tudo, e depois vai para a cena então com elas. Que barato, né? Que delícia. Gente, nosso tempo está esgotadíssimo aqui. A gente poderia ficar conversando mais horas e horas, e ainda vai conversar horas e horas. Mas agora queria só agradecer Mary Pat, atriz, dubladora, produtora, diretora, roteirista, multimídia. Multiartista. Agradecer demais também Gilmar Moretti aqui, participando desse papo aqui, que deixou tudo mais rico. E que memória de vocês dois, tá? Que inveja que eu tenho da memória que vocês lembram de nomes Impactaram as nossas e datas. vidas. Impressionante. Né, Mary? Eu fui mais hoje pro lado do cinema, ainda tem essa coisa. E a Mary está ali dentro de uma linha muito especial que ela faz muito bem feito, da animação ao vivo, né? E a contação de histórias, que é Também. um apostolado dela, né? Que é muito bacana. Foi muito bom estar aqui contigo, Mary. Quando a Dilma convidou, larguei meus compromissos aí para poder fazer um tete-a-tete contigo aqui. Recordar é viver. Coisa boa, né? Valeu. E você aguardem a sessão, aguardem a semanada. Vou cobrar isso. Ingressos vão ser cobrados por uma causa específica aí, Exatamente. mas
para público seleto, né? Com certeza. Vão rolar de vamos fazer. rir. Eu que agradeço, aqui fica o meu agradecimento, né? A Gilmar, que conhece toda a minha vida também, né? Desde o meu início. E agradecer a SCAR por esse momento também, que eu acho bem, bem legal e muito importante também, de reconhecimento. Obrigada. Que legal. Esse é o podcast lá na SCAR. Você que está assistindo no YouTube, grava aí, ativa o sininho, assina o canal. Você que está ouvindo só o podcast, também assina o podcast para receber sempre os novos episódios. E logo a gente volta com mais um artista, com mais uma história dessa vida de artista. Valeu! Valeu.